Sejam todos muito bem-vindos a mais essa reunião que nós temos aqui de correção de mais uma prova de acesso para a residência de neuroradiologia intervencionista. Hoje nós vamos abordar a prova da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e ela é uma prova que eu julgo ser muito interessante, e eu tenho um carinho grande pela instituição, porque lá foi onde eu também fiz a minha residência de neurointervenção na Unifesp. Então, eu tenho um carinho enorme pela Universidade Federal de São Paulo, e foi lá onde eu fiz a minha residência de neuroradiologia intervencionista já há algum tempo. E vamos lá, então, vamos começar a destrinchar um pouco mais essa prova de acesso à residência de neuroradiologia intervencionista, que foi esse ano 2023, mas para acesso em 2024. Lembrando que essas provas são realizadas normalmente com uma fase objetiva e uma segunda fase, uma fase de entrevista e análise curricular. Então vamos lá para a gente conseguir entender como é, e aquilo que eu sempre falo, essa é uma das formas mais potentes de você conseguir aprender e assimilar, e é para você que já fez a prova, vai fazer prova de título, quer entrar na residência de neurointervenção, ou tem interesse nessa área, está se preparando para tal. Então, é sempre uma forma muito interessante da gente se preparar. Então, vamos lá, para a gente estudar um pouco mais e aprender com essas questões. Vamos lá, primeira questão, lembrando, essa prova da Unifesp são 30 questões objetivas, múltipla escolha, 4 opções, e nós vamos ver como que eles abordam aqui os temas da neuroradiologia. Então, vamos lá, primeira questão. A escolha entre endarterectomia ou angioplastia transluminal percutânea, ponto. Aí você começa a ver que ele vai abordar um tema que várias vezes pode cair nas provas de residência, de acesso ou na prova de título. Os trabalhos, aí, os grandes trabalhos que mostraram as diferenças entre o CAS, o stent da carótida, ou CEA, a endarterectomia. Para pacientes com estenose carotídea significativa deve ser individualizado. Assinale a alternativa que apresenta apenas fatores favoráveis à escolha da angioplastia transluminal percutânea. É interessante que um dos pontos que as pessoas sempre pegam são algumas coisas que são até contraintuitivas. Então, primeiro, se você olhar aqui, ó, idade maior que 70 anos, na letra B aqui, você vai começar a pensar, não, o caso, a angioplastia deve ser melhor para idoso. Não. Se você for olhar nos dados, a idade maior que 70 anos é um indicativo maior para endarterectomia. Então, a B você já corta ela por aqui. Idade maior que 70 anos, também a C, você também já exclui. Trombo intralaminal, paralisia laríngea recorrente contralateral. Essa é uma contraindicação para a CEA também. E a estenose induzida por radioterapia é uma indicação para CAS. E a gente volta aqui na letra A, idade menor que 70 anos, correto, favorece CAS. Estenose carotídea induzida por radioterapia também favorece CAS, a angioplastia com stent. Oclusão carotídea contralateral também, coronariopatia. Lembrando que infarto é maior nos pacientes que vão para a CEA. Então, você marca aqui a sua letra A e vamos agora para a segunda questão. Segunda questão aqui, ó. Se o polígono de Willis é completo, quantos segmentos arteriais o formam? Essa é uma questão puramente de anatomia, uma anatomia até um pouco mais básica. Então, você tem que lembrar do que é formado o polígono de Willis e quantos são os lados. Então, são 9 lados nessa forma geométrica do polígono. Então, letra D, marca a letra D e seja feliz. Segunda questão, a letra D. Ou você sabe ou não sabe, lembra as artérias que formam o polígono de Willis e já marca essa questão. 3. Um paciente que apresentou subitamente hemianopsia homônima, hemiplegia e hemianestesia esquerda, provavelmente tem oclusão da, e aí ele começa a analisar alguns fatores que você às vezes precisa saber. O conhecimento de semiologia neurológica básica, conhecimento de anatomia para fazer essa correlação. Então, eu acho que é um tema que é muito bom para essa prova de acesso. Você vai ter que ter conhecimento da semiologia neurológica para você fazer a residência de neuroradiologia intervencionista, mesmo que você não seja neurologista, você seja neurocirurgião, radiologista, você precisa ter esses conceitos. Então, qual é a lesão que leva a hemianopsia homônima, hemiplegia
e hemianestesia é a letra A, artéria coroideia anterior contralateral. Então, 3, a letra A. 4. Sobre as fístulas arteriovenosas durais, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, quais são as opções que ele coloca aqui para a gente, para você conseguir entender cada vez mais sobre essas questões. Letra A. São lesões com alto risco de hemorragia intracraniana e, estabelecido o diagnóstico, os pacientes devem ser tratados com a técnica endovascular como primeira escolha, em regime de urgência. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, você tem que lembrar que as fístulas arteriovenosas durais têm uma classificação e, a depender dessa classificação, vai ter um risco maior ou menor de hemorragia. Então, não vá marcando já a letra A, que todas elas são lesões de alto risco, tem que tratar. Tem algumas que você pode até observar. Letra B. A etiologia dessas lesões é bem conhecida e há consenso na literatura de relação direta com os anticoncepcionais em mulheres em idade fértil. A etiologia muitas vezes não é tão conhecida assim, então nós não sabemos. Letra B também, nós não iremos marcar como opção correta. Letra C. Os sintomas e achados físicos são altamente variáveis e dependem da localização, podendo ser observados zumbido pulsátil, demência e sintomas decorrentes de mielopatia cervical. Correto. O diagnóstico das fístulas arteriovenosas durais, às vezes, é muito difícil e pode apresentar como demência, zumbido, alterações medulares. Então, correto é a letra C. A localização mais comum é o seio sagital superior? Não, seja região tentório e seio transverso. Quinta questão. Sobre a drenagem venosa do sistema nervoso central, assinale a alternativa correta. Letra A. O plexo venoso clivar é uma estrutura venosa abaixo da asa menor do osso fenóide que drena para o seio cavernoso. Não, ele está no clivus, na região do clivus. A veia de Labbé conecta a veia cerebral média superficial ao seio sagital superior. E aí, será que a veia de Labbé ela drena a veia cerebral superior para o seio sagital superior? Não, essa seria a veia de Trollard. Letra C. O seio petroso superior conecta o seio transverso ao seio cavernoso. Corretíssimo. Então, a letra C é a resposta correta da quinta questão. Puramente anatomia também, anatomia básica venosa. Volta e meia, as questões de anatomia venosa vão aparecer nesse tipo de prova e também nas provas de título. A veia basal de Rosenthal é formada pela junção das veias septais e tálamo estriadas. Não, veias cerebrais internas. Sobre a sexta questão, sobre a malformação da ampola de Galeno, é correto afirmar que, letra A, os pacientes devem ser tratados em regime de urgência logo após o nascimento, pois evoluem com descompensação cardíaca no período neonatal. Depende, tem até um score do obstétrico, você vai avaliar se precisa tratar naquele momento ou você pode aguardar o recém-nascido ganhar um pouco mais de peso para ficar o tratamento um pouco menos complexo. Então, letra A, não. No tipo coroidal de Lajoniais, identificamos a presença simultânea da veia de Galeno e da veia prosencefálica mediana. A malformação de Galeno, alguns chamam da persistência dessa veia prosencefálica mediana. Então, não tem normalmente o desenvolvimento da veia de Galeno. A embolização deve ser preferencialmente por via arterial, sendo reservada a via venosa para o tipo mural. A gente pode utilizar qualquer uma delas. D. Trata-se de uma fístula arteriovenosa cerebral da veia prosencefálica mediana. Correto. 6. A letra D. A gente aborda muito sobre isso também no curso PNRI, que a gente fala sobre as malformações de Galeno e fala um pouquinho da embriologia da veia prosencefálica mediana. 7. A equipe de neurocirurgia solicita interconsulta para o tratamento endovascular de aneurisma. Trata-se de paciente do sexo feminino, de 78 anos, sem antecedentes mórbidos pessoais ou familiares, tabagismo ou utilismo. Apresenta exame angiográfico com a seguinte descrição: aneurisma sacular de contornos regulares, o topo do segmento C4 de Osborne, da artéria carótida interna esquerda, com 1,5 milímetros no maior eixo e colo de 1 milímetro. Considerando tais aspectos, a afirmação correta é... Então, ele coloca aqui um caso clínico muito grande não, mas grande, que você lê muita informação, mas ele só quer saber uma coisa: se você sabe o que é o segmento C4 de Osborne.
Eu já falei, a gente aborda muito sobre isso também no curso PNRI, sobre as classificações anatômicas da carótida interna. E a classificação de Osborne nada mais é que a de Boutillier. São as mesmas classificações. Se você entrar, cervical, petroso, lácero, cavernoso, clinoide, oftálmica, comunicante, na, na, na classificação de Boutillier, então você vai ver que o C4 é o segmento cavernoso. Você dominando isso, você já vai acertar essa questão de número 7. Então, número 7, o paciente deve ser tratado utilizando a técnica de reconstrução vascular por meio de neurostente diversor de fluxo. Letra B, o paciente deve ser tratado com uso de micromolas e balão de remodelagem ou micromolas de neurostente convencional. Letra C, a conduta deve ser conservadora, com segmento para o exame de imagem pelo baixo risco de ruptura do aneurisma. Lembrando, C4, segmento cavernoso, está aí. Você vai marcar 7, a sua letra C, e vai ser feliz nessa questão. 8. Um paciente com AVC isquêmico, ele é admitido com uma oclusão do segmento M1 da artéria cerebral média esquerda. Foi submetido à trombectomia mecânica. Ao final do procedimento, foi classificado corretamente o Modified Thrombolysis in Cerebral Infarct Scale, que é o TICI modificado, pelo neuroradiologista intervencionista, que conseguiu recanalização do segmento M1 e da divisão inferior da artéria cerebral média, mas não obteve a recanalização da divisão superior, ramo M2, responsável por cerca de 60% da nutrição da artéria cerebral média esquerda. Assim, o relatório do procedimento apontava. Achei essa questão muito interessante. Ele coloca alguns dados de descrição para te cobrar um conceito que você deve saber da classificação de TICI. O TICI modificado levaria de 1 a 3, tendo 1, 2A, 2B, 2C, que seria o expandido, e o 3. E aqui você só precisa saber que quando você tem uma recanalização menor do que 50%, e foi isso que ele quis dizer com não obteve a recanalização de 60% da nutrição, ele vai ser um TICI 2A modificado. Então está aqui, resposta, a letra A. 8 é a letra A. Uma questão interessante até, eu achei que o examinador foi muito feliz na realização dessa questão. Não é uma questão difícil, mas eu acho que vale a pena, foi muito bem feita também. Então vamos agora para a questão 9. Homem de 19 anos de idade sofreu um traumatismo craniano na região frontotemporal direita, sem perda de consciência, sendo socorrido no pronto-socorro municipal. Na admissão, o doente referia cefaleia e cervicalgia ao exame. Cervicalgia, me perdi aqui na leitura. Cervicalgia. Ao exame clínico, paciente eupneico, acianótico e pulsos regulares. Escoriações na região do traumatismo de crânio e edema na região cervical. Pressão arterial de 160 por 100, Glasgow 15, pupilas e reflexos pupilares normais. Motricidade e sensibilidade normais. A tomografia de crânios sem fraturas ou coleções intracranianas. Tomografia de crânio da coluna normal. Durante o período de internação, ele evoluiu com crise convulsiva, sonolência, disfasia, que é até uma palavra que eu não gosto de utilizar muito, mas relata isso, durante o período de internação. Novo estudo tomográfico demonstrou aumento do coeficiente de atenuação na artéria cerebral média esquerda, compressão dos sulcos em projeção frontotemporoparietal esquerda e ausência de coleções intracranianas ou desvio. Assinale a alternativa correta. Então você vê que ele fala também muita coisa e pergunta o que pode ser. O quadro descrito não é compatível com acidente vascular cerebral isquêmico, mas exclusivamente com status pós-crise convulsiva. Calma lá, ele teve esse quadro agudo, então pode ser? Pode. Então vamos deixar essa questão de lado. Não é possível associar a dissecção arterial extracraniana e acidente vascular isquêmico, pois não é relato de fratura ou luxação em coluna cervical. Não é obrigatório você ter uma fratura ou luxação para ter dissecção. Você pode ter até dissecções cervicais com traumas mínimos, quiropraxia, pacientes que às vezes fazem alisamento de cabelos, pode ser também. Então, também não. C. Quadro compatível com acidente vascular cerebral isquêmico provável dissecção arterial cervical. Isso pode ser
o quadro clínico que ele apresenta pode sim ter um trauma e após alguns dias pode levar a embolia com oclusão. Então, essa é uma muito boa opção. Letra D. Não é possível associar a dissecção arterial a acidente vascular isquêmico, pois não há relato de fratura de base crânio em estudo tomográfico. Não. Então, você marca aqui nessa questão de número 9, a resposta letra C. Uma questão também interessante. Em questão número 10, em maio de 2019, Jeffrey M. Drazen, editor-chefe do renomado periódico médico New England Journal of Medicine, fez menção aos 12 artigos considerados mais importantes, pois modificaram práticas médicas nos últimos 20 anos. A trombectomia para AVC isquêmico recebeu destaque através do trial Mr. Clean. Com relação a esse procedimento, assinale a alternativa correta. Então, ele faz essa introdução aí que é só encher linguiça, às vezes testar a sua paciência. Muitas das provas vão realizar isso também, vai testar a sua paciência, a sua concentração. É só você ler e falar, isso aí não me serviu de nada, corta e vai. Então, o que ele quer saber? Mr. Clean sobre o procedimento, o que deve ser enfatizado. Então, vamos lá, para a gente aprender aqui um pouco mais com essa questão. Letra A. Os mais recentes ensaios clínicos sobre esse procedimento ratificam o seu benefício, um há de evidência para a oclusão de grande vaso, e trazem critérios de indicação mais restritivos e mais bem definidos que aqueles do Trial Mr. Clean. Não, nós estamos cada vez ampliando mais a indicação das trombectomias mecânicas. Letra B. A análise conjunta dos dados dos 5 principais ensaios clínicos sobre a trombectomia, Hermes Collaboration, é um grande estudo que compila todos os trials, mostrou desfecho favorável a favor dessa intervenção, com 46% dos pacientes submetidos à trombectomia mecânica classificados na escala de modificado de Young entre 0 e 2 em 92 dias. Não, vai subir muito mais que 46%. Letra C. Os ensaios clínicos, letra B está correto, perdão. Os ensaios clínicos Mr. Clean, Escape, Extend AI e Resist também incluíram pacientes classificados com aspects menor que 6. Mentira, não foi incluído aspects menor que 6. D. A análise conjunta dos dados dos 5 principais estudos mostrou que hemorragias intraparenquimatosas sintomáticas foram significativas maior nos grupos controles em 90 dias. Não, foi muito semelhante. Então, resposta é a letra B desses pacientes. Então, vamos lá. 11. Paciente com quadro súbito de cefaleia 4 dias, ele realizou uma TC de crânio, evidenciando uma HSA em circunvoluções cerebrais, sem hemorragia na cisterna da base. O estudo angiográfico realizado no mesmo dia demonstrou a presença de múltiplas estenoses segmentares em ramos distais, sem a caracterização de aneurismas ou MAVE. Um dado muito importante aqui, tem uma HSA cortical, lembrar dos diagnósticos diferenciais de hemorragia subaracnoide corticais, não são em regiões da base, e o estudo angiográfico realizado no mesmo dia. São 2 dados muito importantes desse enunciado. Então, você deve sempre lembrar, diagnósticos diferenciais de hemorragia subcorticais, hemorragia subaracnoides corticais. Pode ser trauma, pode ser trombose venosa também, entra síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, também chamada síndrome de Kaufmann, pode entrar como diagnóstico diferencial nesses casos também. Então, vamos lá, vamos pular a letra A. A provável causa é a ruptura de um aneurisma cerebral que não foi identificado no estudo angiográfico pela presença de vários espasmos, ocluindo momentaneamente o aneurisma. Não, a principal hipótese é uma enxaqueca complicada? Também não. Deve-se considerar a hipótese de um cavernoma intraparenquimatoso? Não, também não é. Letra A. Deve ser considerada a hipótese de síndrome de vasoconstrição reversível. É isso. Então, você vê, teve a hemorragia cortical, teve as alterações nos vasos de estenoses, que ele descreve estenoses segmentares em ramos distais, no mesmo dia. Você repete esse exame e ele vai estar normal. E aí sim você fecha o diagnóstico. Questão agora de número 12. 12, né? Homem, 45 anos de idade, com história de cefaleia crônica diária em caráter de peso, sem irradiação e sem fatores de piora ou melhora em uso por conta própria de analgésicos. Tomografia de crânio apontou imagem sugestiva de malformação vascular no lobo frontal esquerdo, sem sinais de hemorragias recentes ou antigas. Angiografia cerebral por cateterismo demonstrou enovelado vascular em projeção frontal esquerda com nidos
que mede cerca de 4/3 por 2,7 nos seus maiores eixos. A nutrição por meio de pedículos provenientes do ramo frontopolar da artéria cerebral anterior esquerda e ramo frontal da artéria cerebral média esquerda. Observa o aneurisma de fluxo Redcop 2, A ao nível da divisão superior da artéria cerebral média, de aspecto fusiforme de cerca de 3,5. Drenagem precoce para o seio sagital superior através da veia coletora frontal única ectasiada. Ausência de estenose em vasos referentes varizes, desvios ou áreas avasculares. Artéria carótida externa de aspecto anatômico. Considerando o laudo acima, em que aplicação e a aplicação da classificação de Spetz e Martin, qual é a resposta correta? Volta e meia também vai cair esse tipo de questão para você conseguir, com os dados ou com uma imagem, classificar a classificação de Spetz e Martin das malformações arteriovenosas. Essa questão foi uma questão que ela foi anulada. Malformação arteriovenosa pial, grau 3, malformação arteriovenosa dural, da fístula, de uma fístula dural, grau 2, malformação arteriovenosa pial, grau 2, essa foi a resposta inicial, malformação arteriovenosa com componente dural, grau 3. Então, essa questão ela foi anulada. 13. Pacientes com quadro de cefaleia crônica diária, com piora noturna, associada a náuseas, apresenta perda visual progressiva e papiledema. Ressonância magnética de crânio e órbita demonstra célula túrcica vazia, nervos ópticos com trajetos tortuosos, com alargamento da coluna licórica perineural. E angiorressonância arterial venosa intracraniana demonstra estenose dos seios transversos. Manometria licórica com pressão inicial de 45, pressão final de 35. Então, a gente está vendo uma hipertensão intracraniana dita previamente idiopática. É correto afirmar que o quadro é compatível com hipertensão intracraniana idiopática. A abordagem terapêutica inicial deve ser... Aí tem até uma discussão muito grande. O que deve ser feito primeiro? O uso regular de acetazolamida e perda de peso, tentativa de tratamento medicamentoso ou já a angioplastia venosa com explante de estente, já que há uma estenose. Então, há uma grande mudança. A resposta dessa questão, dessa prova, foi a letra B, uso regular de acetazolamida e perda de peso, tratamento inicial medicamentoso e mudança de estilo de vida, e depois angioplastia venosa com estente seria uma segunda opção, mas em alguns casos você faz a medida, há um gradiente pressórico pré e pós-estenose, e aí você já pode indicar também a angioplastia venosa com estente. Vamos agora para a questão de número 14. Paciente transferido de outro hospital para o pronto-socorro neurocirúrgico com hemorragia subaracnoide espontânea Fischer 3, Hunt-Hess 2, há 24 horas, sendo conduzido ao setor de neurointervenção para realização de angiografia cerebral por cateterismo. Durante o exame, observou-se aneurisma da artéria comunicante anterior com cerca de 8 milímetros e colo de 3, associado a extravasamentos espontâneos de contraste do seu fundo. Isso aí é o que faz o coração do neurointervencionista parar naquele momento. Clinicamente, o paciente apresentou um pico hipertensivo e crise convulsiva. Assistido em caráter de urgência e tomografia de crânio demonstrou novo evento hemorrágico com inundação ventricular. Fischer 4. A afirmação verdadeira é... Então, vamos lá para as afirmações que ele coloca aqui para a gente. Letra A. A angiografia cerebral com subtração digital por cateterismo está associada a um risco de ressangramento do aneurisma roto. Logo, o exame deveria ter sido realizado apenas a partir do 3º dia de hemorragia? Não, está errado isso também. Letra B. O paciente deveria ter sido intubado estudado, por angiotomografia de vasos intracranianos para definição terapêutica, sendo que a angiografia por cateterismo deveria ser restrita aos pacientes com Hunt-Hess 4 e 5. Não, também está errado essa opção da 14. Letra C. Não há relação entre estudo angiográfico digital por cateterismo e risco de sangramento por ruptura de aneurisma. Correto. Letra C. A angiografia cerebral com subtração digital por cateterismo está associada a risco de ressangramento. Logo, o exame deveria ter sido realizado apenas a partir do 14º dia de hemorragia espontânea. Então, também ele mistura alguns conceitos muito esquisitos aí. Então, não devemos marcá-lo. 15. Metade da prova já. Com relação à dilatação infundibular da origem da artéria comunicante posterior na carótida interna, podemos afirmar que sempre está associada a padrão anômalo da origem da artéria cerebral posterior. Eu não sei o que ele quer dizer esse padrão anômalo. Então, 15, letra A, não. Apresenta um risco de ruptura de cerca de 2% ao ano. Também não.
tem uma maior incidência em pacientes com múltiplos aneurismas? Também não. Tem morfologia triangular, sendo que a artéria comunicante posterior se origina em seu vértice e mede até 3 milímetros de diâmetro. Essa é a definição de dilatação infundibular. É uma dilatação cônica e do ápice sai um vaso, que normalmente são até 3 milímetros também. Então, essa é a resposta correta. Ele descreve muito como é um infundíbulo. Então, essa é a resposta correta. Com relação às angiografias medulares por subtração digital, podemos afirmar que a principal indicação para a realização desses procedimentos são as patologias fistulares de medula e dos seus emetódios. Correto. Letra A. É o exame com melhor especificidade e sensibilidade para avaliar lesões medulares isquêmicas? Não, não é o melhor para isso. Devem necessariamente ser realizados em apenas um segmento, cervical, torácico ou lombosacro, devido a limitações no volume de contraste. Então, um dia você faz cervical, no outro dia você faz torácica, no outro dia você faz lombosacra? Não, você faz tudo de uma vez só. Deve ser obrigatoriamente utilizado no meio de contraste iodo iônico? Não, contraste não iônico. Questão número 17. Mulher, 36 anos de idade, após sessão de quiropraxia por ser... Aí, ó. Quiropraxia. Já acende o sinal amarelo, pode ser uma dissecção. Paciente jovem, por cervicalgia, apresentou um quadro de intensa cervicalgia com características diferentes da dor que apresentava anteriormente. No pronto atendimento, foi realizada uma ressonância e angiorressonância, que evidenciou uma dissecção do segmento cervical distal da artéria carótida interna esquerda, caracterizada pela presença de estenose de cerca de 60% na luz arterial com hematoma subintimal e presença de pseudoaneurisma com cerca de 12 milímetros de diâmetro na porção distal da secção, na transição cérvico-petrosa, onde normalmente acontecem as secções. A ausência de déficit neurológico. Com esse quadro clínico, qual seria a melhor opção terapêutica? Então, você está numa prova de neurointervenção, você fala, o que eu devo fazer aqui? E aqui nesses doentes, lembrar que as dissecções cervicais, normalmente, elas podem evoluir muito bem quando tratadas com medicações. Então, controle clínico com a introdução de anticoagulação ou antiagregação plaquetária. Então, há sempre aquela dúvida se pode anticoagular ou antiagregar, vai depender de alguns fatores e alguns trabalhos mostrando que a dupla antiagregação talvez seja a melhor opção nesses casos, mas ainda é muito debate que ocorre sobre esse tema. É imperativo realizar o estudo geográfico digital e, caso se observe a presença de trombo intrassacular, deve ser implantado. Não, não é obrigatório fazer o estudo geográfico nesses casos. A melhor opção terapêutica é a colocação do stent carotídeo com colocação de microespírito de platina no saco. Calma, você pode surpreender nesses pacientes. Se eles ficarem estáveis, a artéria pode voltar completamente ao normal. Teste de oclusão da artéria seguido de oclusão. Calma, vamos devagar nesses casos de dissecção. 18. Qual é o padrão de persistência embrionário patológico de comunicação entre os sistemas carotídeo e vértebro basilar mais frequentemente observado? Então, aqui ele vê um conceito da embriologia que a gente aborda muito também no curso de PNRI. Normalmente você vê essas questões caindo volta e meia nas provas. Qual é a mais comum anastomose primitiva ou persistência de comunicação embrionária? É a artéria trigeminal persistente. Então, 18 é a letra A. 19. Homem de 68 anos com fibrilação atrial em uso de anticoagulante oral deu entrada com um quadro de hemiplegia direita e afasia de instalação súbita 3 horas. Dos protocolos abaixo, considerando os últimos trials publicados, o que é mais adequado para o manejo deste nosso paciente? Realização de CT de crânio, angio-TC, caso tenha um áspero igual a maior a 6, uma oclusão de segmento M1, iniciar imediatamente o trombolítico por via venosa e encaminhar o paciente para realização de trombectomia mecânica. Lembre de uso anticoagulante. Então, trombólise, nesse caso, ainda não é uma grande opção. Letra B, realização de CT e angio-TC, estudo de perfusão. Caso tenha um aspects baixo, fazer um estudo de difusão, perfusão por ressonância e um coagulograma antes de instituir a trombólise venosa e a trombectomia mecânica. Na verdade, se você não tem a necessidade de fazer difusão ou perfusão, segundo os últimos estudos, tá certo? Então, também a letra B, não. C, realização de CT de crânio e instituição da trombólise venosa imediatamente. Caso não haja melhora clínica em 1 hora, realizar... Não, você não vai esperar esse paciente.
realizar TC de crânio, angio-TC, caso tenha uma oclusão do segmento M1 e caminhar imediatamente para a trombectomia mecânica, caso o ASP igual ou maior que 3. E aí é um detalhe muito interessante, ele colocou aqui, ó, os últimos trials publicados. Então, ele já colocou o Angel Aspects, os trabalhos que incluíram ou que mostraram benefício daqueles com low aspects, aspects menor do que 3. Então, ele colocou isso aqui, marque a letra D, que é a resposta, já que ele colocou nos últimos trials publicados. Vamos agora para a 20. Uma questão de anatomia, puramente anatomia, que você precisa saber, que a gente aborda também bastante no curso de PNRI. Qual artéria realiza a anastomose entre a artéria maxilar interna e o tronco inferolateral do segmento cavernoso da artéria carótida interna? Então, a anastomose entre a maxilar interna distal e o tronco inferolateral é a artéria do forame redondo, alveolar superior não etimoidal anterior, são aquelas artérias lá da oftálmica, artéria bernascônica cacinare, também no tronco meningo hipofisário. Então, você marca a letra D e vai ser feliz, a artéria do forame redondo. Assinale a opção verdadeira na questão de número 21. Então, vamos lá para a questão de número 21. As alterações que tipicamente cursam com sinal elevado na sequência de fusão são abscesso cerebral, AVC isquêmico, correto, e malformação arteriovenosa. Não. Malformações arteriovenosas periorbitárias frequentemente apresentam hipersinal na sequência de fusão. C. O hipersinal na sequência de fusão deve necessariamente se correlacionar com redução do coeficiente de aparente difusão para o diagnóstico de área isquêmica. Correto. Você marca a letra C, ele traz aí conceitos radiológicos que você precisa saber. Quem fez radiologia mata essa questão de forma muito simples. Então, perceba uma característica dessas provas, que ela vai juntar conceitos de semiologia neurológica da neurologia, radiologia, conceitos neurocirúrgicos, então tudo isso abordando, já que as 3 áreas são pré-requisitos para o tratamento ou para fazer a prova e para entrar na neuroradiologia intervencionista. Então, acho que mesclar esses conceitos são muito importantes. 22. Fístula carótida cavernosa indireta é causada por ruptura de aneurisma do seio cavernoso. Ruptura de aneurisma é direta, A errada. Glaucoma secundário, hipertensão venosa orbitária e perda visual são alterações frequentes observadas nos casos de fístula carótida cavernosa Barrow A ou carótida cavernosas diretas. Está correto. A etiologia mais comum de fístula carótida cavernosa em homens jovens é ruptura de aneurisma do segmento cavernoso. Não, isso aí é mulher, ruptura de aneurisma, acima de 50 anos. Aqui, dos jovens, é trauma. A hipertensão venosa do seio cavernoso é um achado frequente nos casos de fístula cavernosa, sendo observada apenas quando há estenose da via de drenagem. Não, pode levar também sem ter estenose da via de drenagem. 23. Sobre a quimioterapia intraarterial para retinoblastoma, é correto afirmar que, então, se eu pudesse dar uma dica, seja para as provas de acesso na neurointervenção, seja para as provas de título, sempre dê uma estudada no tema retinoblastoma. É algo que a gente estuda pouco, mas volta e meia cai uma questãozinha sobre retinoblastoma. E aí você, tendo conceitos básicos, você vai matar essas questões de forma muito simples. Eu fiz alguns tratamentos desses lá no Hospital São Paulo, na Unifesp, o GRAAC também faz muito, o professor José Roberto Falco Fonseca é um dos chefes da Unifesp que faz esse tipo de tratamento, então tem um grande volume lá também. E eu fiz muito também lá no Hospital de Santa Marcelina, que faz muito tratamento de retinoblastoma. Então, o que a gente precisa saber e conhecer para matar essas questões de retinoblastoma? Letra A. Não é indicado em pacientes menores que 12 meses, pelo risco de dissecção arterial no local da punção. Então, ele mistura alguns conceitos aqui, mas um conceito que você precisa saber. Quase 95% dos casos são em menores de 5 anos de idade. Então, você precisa tratar os pacientes jovens, sim. 2/3 são menos de 2 anos de idade. Então, a letra A está errada. Letra B. Cisplatina e vincristina são os quimioterápicos de escolha na quimioterapia intraarterial para o retinoblastoma. Não. Cisplatina e vincristina, não. Os grandes quimioterápicos são o neofalano, topotecano e carboplatina. Então,
não é a cisplatina e a vincristina. Então, corto também a letra B, que não é a resposta. Pode ser utilizado mesmo em caso de recidiva após quimioterapia sistêmica ou quimioterapia intraarterial. Sim, é um dos tratamentos, uma das indicações da quimioterapia intraarterial. D. Raramente, menos de 1% são observados casos de retinoblastoma bilateral. Calma, retinoblastoma bilateral ele é até mais frequente, podendo até chegar a quase 40% dos casos, variando a literatura de 60% a 75% unilateral, mas bota aí na sua cabeça entre 20% e 25%, que já é um número alto. Então, é um número alto de retinoblastomas bilaterais. E lembrando, se você escutar em alguma questão sobre trilateral, retinoblastoma trilateral, é quando você tem associado retinoblastoma nos 2 olhos e pineoblastoma na pineal, um tumor da pineal. Então, esse seria o retinoblastoma trilateral. Então, aqui seria a letra C, a resposta correta. Questão de número 24. 24. Sobre os cuidados pós-procedimento de implantes de stents intracranianos. É imperativa a utilização de dupla antiagregação plaquetária para a prevenção de complicações tromboembólicas. Você marca essa questão, a letra C. O clopidogrel é uma droga segura com índice muito baixo de resistência. Não, o clopidogrel tem muita resistência. Do ponto de vista de prevenção de complicações tromboembólicas, é indiferente a utilização de drogas anticoagulantes ou drogas antiagregantes. Não, deve-se usar antiagregantes nesses casos. A monoterapia com droga antiagregante se mostrou eficiente na prevenção de fenômenos tromboembólicos. Temos alguns estudos tentando demonstrar o benefício da monoantiagregação, mas não, ainda temos que fazer a dupla antiagregação plaquetária nesses pacientes. Questão de número 25. Não há uma adaptação do aspects para a circulação posterior, de forma que essa classificação só deve ser usada na circulação anterior. Não, se você pegar o Attention e Baote, eles vão utilizar o PC aspects para esses pacientes. Então, letra A está errado. O Albert Stroke Program of Early CT Score é uma classificação tomográfica correspondendo à segmentação do território vascular da artéria cerebral média com uma pontuação inicial de 10. Correto, o aspects é 10 inicialmente e vai perdendo pontos. Letra B, você marca e vai ser feliz. É contraindicada a trombectomia mecânica em pacientes com aspects igual ou menor a que 8. Errado. Nós já vimos trabalhos novos mostrando com trombectomia até com aspects de 3. Em pacientes com aspects menor ou igual a 5, reserve-se apenas trombólise venosa como opção terapêutica. Está errado. Agora nós vamos para a 26. Qual dos seguintes anastomoses são potencialmente perigosas em procedimentos endovasculares no território da artéria carótida externa? Meninge médica coroideia anterior? Não. Occipital com artéria cerebelar antero-inferior? Também não. Auricular posterior com artéria margem livre do tentório? Também não. Margem livre do tentório, lá do tronco meningo-hipofisário. Artéria faringea ascendente com tronco meningo-hipofisário? Aí sim. Então, 26, você marca a letra D. Paciente com queixa de paraparesia crural progressiva há cerca de 5 meses. Então, já vê, é uma paraparesia progressiva e com instalação lenta, 5 meses, associada a hiperreflexia e sinal de Babinski bilateral, com nível sensível em T9. Exame de ressonância magnética de encéfalo dentro dos padrões da normalidade. Ressonância magnética de coluna dorsal demonstra imagem sinal-voide no espaço licórico perimedular e hipersinal do cone medular. Então, está mostrando que tem uma hipertensão venosa nesse paciente. Na sequência FSE, ponderado em T2. Exame licórico com hiperproteinorraquia discreta e demais aspectos dentro da normalidade. Qual o provável diagnóstico? Malformação arteriovenosa dorsal? Eu não sei o que ele quis dizer com malformação arteriovenosa dorsal. Síndrome de Guillain-Barré é muito mais agudo a síndrome de Guillain-Barré, não é uma evolução de 5 meses, também não. Processo expansivo intraaxial no cone medular, também não. 27, letra D, fístula dural com drenagem perimedular. E aí é uma crítica a essa questão. 27, a resposta foi a letra D, mas, lembre, fala que a ressonância magnética de encéfalo foi normal. Se ele colocasse que fístula medular com drenagem perimedular, tudo bem. Então, não sei se essa seria a... Dentre as opções, eu acho que essa é a menos errada. Você vai marcar essa letra D, não briga nunca com a sua questão, mas nós devemos saber que foi uma fístula perimedular que seria mais correto nesse paciente, uma fístula pial dural.
medular. 28. Considerando a classificação, assinale a alternativa correta. Considerando a classificação de Spätzle e Martin, quanto maior o grau, maior o risco de ruptura. Não tem nenhuma relação com ruptura de aneurisma. Fístula dural grau 4 de Coignard apresenta maior risco de hemorragia intracraniana. Correto. Lembra que as classificações são exatamente para isso, para mostrar o maior risco de hemorragia. Pacientes com malformação arteriovenosa rota grau 1 devem ser tratados de forma conservadora? Não, fístula dural grau 1 concorre com elevado risco de restrição venosa e risco de hemorragia subaracnoide. Também não. Marca. No 28, a letra B. 29. Um padrão isquêmico eventualmente observado em pacientes com AVC submetidos a trombectomia mecânica por oclusão de ACM, ou que obtiveram reperfusão completa, mas que dificilmente é observado nos pacientes com AVC não tratados é. Então, o que eu vejo nos pacientes que eu trato com trombectomia para aqueles que eu não trato? O que eu vejo nesses pacientes é a isquemia do núcleo da base sem acometimento cortical, porque aquelas perfurantes de M1 podem sofrer uma isquemia e não da região cortical, que tem muita colateral também. Então, marque a letra B. 30ª e última questão. Sobre a sequência de fusão. Lembra que eu falei com vocês, ele mistura alguns conceitos radiológicos básicos para você também, que é neurologista, neurocirurgião, você precisa dominar também esses conceitos. Na difusão na ressonância magnética, podemos afirmar, exceto a difusão restrita ocorre tipicamente apenas 3 a 6 horas após o infarto cerebral. Já surge essa questão, você marca a letra A, que ela não está correta. Então, já matamos a resposta desta última questão. Então, você percebeu que nós tivemos aqui alguns conceitos neurológicos, alguns conceitos radiológicos e também conceitos da neurocirurgia mesclando, que eu acho que é uma prova muito interessante para o acesso direto, envolve pouco conhecimento de neuroradiologia intervencionista, alguns conceitos básicos, mas pouca coisa muito aprofundada, alguns conceitos de anatomia que você precisa saber também dominar para ir cada vez melhor nas suas provas, tá certo? Espero que vocês tenham curtido toda essa correção. Lembre sempre de você se atentar para esses detalhes, veja qual é o local que você quer prestar para você conseguir ir cada vez melhor nas suas provas, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, viu? E fiquem com Deus, viu?